Sim, 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 Futebol no Mundo já começou e eu tô de volta, hein, fã de esportes? Ótima semana pra você, boa segunda-feira. Eu tô de volta das férias e já entrei aqui nesse ritmo, muita coisa pra gente debater, pra gente discutir. Vai participando conosco lá pelo Twitter, mandando a sua mensagem com a hashtag Futimundo pelo Twitter. Os assuntos estão aí, ó, na sua mesa. Muito o que debater, muito o que discutir. É claro que eu não debaterei sozinho. Tenho a sua presença aqui comigo durante essa próxima hora de Futebol no Mundo e também deles que já estão posicionados aqui comigo. Olha só, Thiago Biratã, Renato e ela, Nathalie Geda. Então vamos começar o programa. Já que está todo mundo posicionado, todo mundo, a bola já está rolando aqui no Futebol no Mundo, vamos começar o programa debatendo justamente e falando a respeito justamente desse PSG que bateu o Lyon ali no finalzinho, né? Mas o grande assunto acaba sendo, é lógico, a substituição do Messi, que saiu de campo e aparentemente não fez uma cara muito boa ali pro Pochettino, né? Nathalie, deixa eu dar boa tarde pra você primeiro, que tá aí na Europa, tá aí no coração da Europa, tá em Paris, e claro, o time do Messi ganhou, mas ele ficou meio pistola. Nathalie, conta pra gente um pouquinho dessa história, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Luciano? Olá, fã de esporte, olá, meninos. Queria falar que a produção do Futebol no Mundo coordenou tudo perfeitamente e a torre tá piscando exatamente no momento que a gente entrou ao vivo para abrir esse Futebol no Mundo, para falar de PSG, né? Vamos falar sobre isso, sim, porque com certeza foi o principal ponto de discussão depois da partida, né? Uma virada importante do PSG em cima do Lyon, um jogo importantíssimo. Não foi uma grande atuação, a gente pode falar de atuações individuais daqui a pouco, mas realmente o momento de substituição do Messi, uma decisão do técnico Maurício Pochettino, repercutiu bastante aqui. Inclusive o L'Équipe colocou na capa, entre os pontos que eles destacaram dessa partida, eles falaram que essa substituição do Messi no minuto 76, né, faltando 14 minutos aí pro final do tempo regulamentar de jogo, que essa substituição acabou deixando um gosto dúbio, né, pro torcedor do PSG, no sentido de, ficamos felizes porque primeiro jogo do Messi no Parque dos Príncipes, vitória, virada em cima do Lyon, um jogo importantíssimo, mas o Messi foi substituído e muita gente não entendeu isso, inclusive o Messi, né, pela imagem que a gente vê, pela expressão dele na hora de ser substituído, não foi cumprimentar o Pochettino tenta cumprimentá-lo e ele demonstra realmente uma certa irritação. E o Pochettino, claro, foi perguntado sobre isso, né, depois do jogo, e ele falou que ele está ali naquela posição para tomar as decisões que ele precisa tomar. Mas a verdade é que, em relação ao Maurício Pochettino, existe uma parte da torcida do PSG que já olha com um pouco de desconfiança para ele. Já ouvi muitos torcedores pedindo Zidane no lugar do Pochettino, e daí acontece uma situação dessa, e é claro que irrita ainda mais o torcedor que estava vivendo uma noite de festa, né? Era festa, era a estreia do Messi no Parque dos Príncipes, né? O torcedor do PSG esperou tanto por isso, quis muito ver o terceiro jogo do Messi com a camisa do Paris Saint-Germain, mas a primeira vez que ele jogava em casa. Então, realmente foi um ponto de discussão muito grande. Os torcedores não gostaram, mas não se manifestaram no estádio, tá? Não teve vaia, não teve nenhuma manifestação nas arquibancadas. Mas, claro, que repercutiu muito nos jornais e muita gente ficou sem entender, né? Agora, é importante também contextualizar isso, que parte da torcida do PSG, que é muito impaciente, tá? Normalmente já é uma torcida muito impaciente, parte da torcida já olha com um pouco de desconfiança para o Maurício Pochettino e que de repente o Zidane seria uma boa alternativa porque ele está acostumado a lidar com grandes estrelas como ele fez no Real Madrid. Veremos como será o rumo dessa história aí, né? Mas antes de mais nada, antes de dar meu boa tarde também pro Thiago, pro Bira e pro Renato, vamos ouvir, já que Nathalie tocou nesse assunto, vamos ouvir o Pochettino falando após a partida, inclusive falando a respeito dessa faísca que rolou ali com o Messi. Con todo respeto, Mauricio, ¿cómo llegaste a la decisión de reemplazar a Leo en ese momento del partido? Bueno, yo creo que tenemos los entrenadores que tomar decisiones, las mejores decisiones, viendo no solamente el transcurso del partido, sino lo que viene por delante y lo que hay por detrás, la forma de preparación. Yo creo que tenemos tantos partidos por jugar y tantas competiciones que no van a venir. Yo creo que en donde podamos ir gestionando, ¿no?, a todos los jugadores de la mejor manera, lo iremos haciendo, ¿no? ¿Es difícil ser Mauricio Pochettino estas semanas o no? No, la verdad que tratamos de disfrutar más que dramatizar. Al final son decisiones futbolísticas y que después sabemos en esta profesión que no puedes contentar a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Hay que estar ahí y aguantar. Se tem alguém que pode
pediu uma substituição do Messi, é ele, Maurício Pochettino. Deixa eu dar uma boa tarde para você, Thiago, seja muito bem-vindo aqui no nosso Futebol no Mundo. E aí, Thiago, o que você achou dessa substituição? Foi certo ou errado ali o Pochettino mexer no PSG, ou mais precisamente tirar o Messi do jogo? Tudo bem, Luciano? Um abraço para você, príncipe de Diadema, né? O Renato tá aqui com a gente, o Bira, a Natalina, uma imagem maravilhosa aí por trás, né? E eu vou falar uma coisa, viu? A gente tem que entender primeiro o contexto de toda a situação do Messi, né? Existia a situação de que ele tinha um problema na coxa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele estava se sentindo bem na ocasião e não queria ser substituído. E tem o contexto da partida. O jogo ainda não estava decidido ainda. O jogo estava 1-1. E o cara, sendo o Messi, ele não quer sair de campo, ele quer ajudar a sua equipe a decidir, ainda mais por tudo que envolve Lionel Messi. Então eu acho que tem esses pontos que a gente tem que tratar com muito carinho, e eu acredito que o Messi deve ter pensado assim, pô, mas eu tava me sentindo bem, eu não queria sair. Mas do outro lado tem o técnico. Já pensou a situação de ele não tirar o Messi? E aí, o Messi tem uma contratura muscular, um problema mais grave, ele que tá vindo aí de uma sequência de preparação, teve que vir aqui para a data FIFA representar a seleção argentina. Já pensou se ele se machuca? Acho que a situação ia ser muito pior pro Pochettino, né? Pode ser, né? O Bira, quero ouvir sua opinião também. O Bira tá leal com a gente, seja bem-vindo, Bira. Pochettino é um rojão, realmente, né? Toda vez que ele for tirar o Messi, a galera vai reclamar, não tem essa, né? É meio que óbvio isso vai acontecer, né? Mesmo que tenha o perigo de uma lesão, no caso, como ele citou ali. Fala lá, Bira. Bom, boa tarde, Nathalie, lá em Paris. Boa tarde, pessoal em suas respectivas casas e fã de esportes. Uma coisa que pautou essa decisão, imagino, ter sido a dureza do jogo. O jogo estava difícil, o jogo estava pegado, um jogo com muita disputa no meio de campo. O Paris Saint-Germain não conseguia se impor. E eu não vou nem falar como ele esperava, porque ele não esperava, né? Até a Nathalie, a gente participou do Futebol no Mundo de ontem, que foi até um pré-jogo desse jogo do Paris Saint-Germain, e a expectativa já era de um jogo muito duro contra o Lyon. Então esse jogo duro estava se confirmando. O Lyon é um bom time, o que é muito bom, aliás, para o campeonato francês, que um jogo como esse tenha essa expectativa e ela se confirme com a bola rolando. Agora, as entrevistas do Pochettino, teve essa entrevista aí pro nosso colega da ESPN, teve entrevista coletiva também. Ele podia ter sido mais claro. Se realmente tinha uma questão muscular realmente envolvida, ele podia ter falado, olha, o Messi não estava 100%. Olha, o Messi tinha um problema muscular e por isso que eu tirei ele. Ele ficou falando muito de que são decisões duras, que temos que tomar, sei lá o quê. Eu não fiquei plenamente convencido que a questão muscular seja a mais importante. Até porque o próximo jogo do Paris Saint-Germain é contra o Metz pelo campeonato francês, e no outro fim de semana joga contra o Montpellier pelo campeonato francês. Não são partidas tão duras assim. De repente dava até para poupar o Messi desses outros jogos, pelo menos contra o Metz no meio da semana, que é um jogo fora de casa. Então eu acho que ele tirou porque ele quis, porque ele viu uma situação de jogo ali, mas acho que ele não quis falar isso muito claramente, ficou enrolando um pouco para não criar mais caso, e depois apareceu essa história da questão muscular, que até acredito que seja real, mas eu não acredito que tenha sido o motivo principal, não. Porque senão ele falava isso logo de cara. Falava, não, vocês estão me enchendo o saco porque eu tirei o cara, mas ele tem um problema físico, vocês não sabem, mas ele tá com a coxa ruim. Então, tem que tomar cuidado com ele tá voltando só agora de férias. Ele podia ter falado isso logo de cara e não falou. Então eu fico desconfiado de que não foi exatamente isso. A justificativa foi encontrada depois do fato. Deixa eu mandar depois antes de mandar pra Nathalie, depois eu queria saber de você aí a respeito. Ontem, Neymar cobrou pênalti. Aí depois eu quero saber de você. Ficou definido isso? Você já sente que vai ficar definida essa divisão? Um cobra pênalti, a gente lembra muito bem quando o Neymar chegou no PSG, aquele rolo que foi com o Cavani, e o Messi cobra a falta. Daqui a pouco eu pergunto pra você, Nathalie. Antes, deixa eu dar uma boa tarde também pro Renato Rodrigues, que tá com a gente. Renatinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso Futebol no Mundo. Depois de tudo que falou o Bira aí, dá a impressão de que o Messi é mimado, então, Renatinho, quer dizer, só pode tirar o cara quando ele tem um problema na coxa, quando ele tem uma lesão, tirou por outro motivo, que esquema tático, aí todo mundo começa a chiar. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, Luciano. Um abraço pra você, pro Bira, pro Thiago, pra Nathalie também. Cara, é sempre muito complicado lidar com estrelas, né? E essa temporada pro Pochettino vai ser complicado. Vai ter que domar muita coisa ali no vestiário. É um treinador que eu gosto particularmente, é um treinador que os seus últimos trabalhos foram muito bons e ele conseguiu criar coletivamente equipes que eram competitivas, mas nunca
com uma constelação que nem essa. Só que eu acho muito errado da parte do Messi, sabendo sobre todo esse contexto. Messi e Neymar, agora é o momento deles agregarem, deles não levarem essas coisas para a parte externa, porque o Messi pode ter ficado chateado, ter ficado triste, mas segura, resolve ali no vestiário, conversa. Quando você faz isso, você expõe. E um grande jogador como o Messi, ele tem que ter a ciência do tamanho que ele tem para o futebol, e ele é maior que o Pochettino para o futebol. Isso é ponto. Em hierarquia, não. Em hierarquia, o comandante é o Pochettino, mas o Messi é maior que o Pochettino no futebol e ele tem que ter a noção dessa hierarquia dentro do clube. E quando ele faz isso, ele está expondo um treinador que já começa pressionado a temporada, que já começa com muito questionamento, com o nome do Zidane aí por trás, aquela assombração que vai sempre parar por ali. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de atitude. Seja o Messi, seja o Gabigol, seja o Joaquinzinho aqui do Atlético Mangaló, que tem aqui embaixo, aqui, em qualquer lugar. Pra mim, as coisas tem que ter uma hierarquia, e esse tipo de coisa você tem que lavar esse tipo de roupa dentro de casa. Nathalie, fala pra gente, quando o Neymar chegou no PSG, eu até relembrei essa história, né? O caso era com o Uruguai, o Cavani, quem bate pênalti, deu uma briga danada. Agora, ontem na partida, a gente viu o Neymar batendo pênalti. As pessoas falam aí dessa divisão, quem é que bate pênalti, quem é que bate falta, tem já uma divisão. É discutido isso, Nathalie? É discutido, Luciano, mas não chega a virar um problema, uma polêmica, porque depois do Neymar bater o pênalti, ele inclusive foi o primeiro a correr e abraçar o Messi. A grande diferença da situação Neymar-Cavani para Neymar-Messi é que o Neymar e o Messi são amigos, né? Então a gente pressupõe que eles tenham já isso combinado. E a gente pressupõe também que depois de ter acontecido tudo que aconteceu entre o Neymar e o Cavani tão publicamente, eles não cometeriam esse mesmo erro novamente, né, de discutir isso publicamente, o Messi pediu o pênalti para o Neymar, isso dificilmente aconteceria, mas no momento, é claro, existiu uma expectativa do estádio quando foi marcado o pênalti, eu mesma pensei, nossa, que legal, o primeiro gol do Messi no primeiro jogo dele em casa, mas aí o Neymar, que sofreu o pênalti, foi lá, pegou a bola e bateu, e antes do Neymar bater o pênalti, eu fiquei observando o Messi, e ele primeiro foi lá, falou com o Ander Herrera, depois ele foi lá, falou com o Di Maria, e depois ele falou com o Marquinhos, mas em nenhum momento ele fez um movimento para ir lá pedir a bola para o Neymar ou vice-versa. Parecia tudo muito combinado, parecia tudo já muito acertado. Então, realmente, existia a expectativa de ver o Messi cobrando pênalti e fazendo o primeiro gol dele, mas não criou-se um problema. Parece que está meio dividido assim, né? Que o Messi vai bater as faltas e o Neymar vai cobrar os pênaltis, e essa é a nossa primeira impressão. A gente vai ter que observar o restante da temporada. Inclusive, a atuação do Neymar ontem contra o Lyon foi bastante elogiada pela imprensa local. O L'Equipe deu a nota mais alta entre os jogadores do PSG para o Neymar e para o Ander Herrera. O Ander Herrera que vem se destacando desde a lesão do Verratti. Mas o Neymar, ele ajudou muito na recomposição, ele voltava para marcar, ele tentava linkar com o Messi o tempo todo, é claro, e aí a gente tem que fazer referência ao período que eles jogaram juntos no Barcelona e se conhecem, e conhecem as movimentações uns dos outros. Dos 4 jogadores de frente, o L'Equipe fez esse levantamento estatístico, o Neymar e o Messi foram os 2 atletas que mais combinaram passes e que mais se movimentaram, né, mais se comunicaram um entre o outro. Então isso realmente foi notável, né? A atuação do Neymar foi muito elogiada, o Le Parisien também deu a maior nota do PSG para o Neymar e ele acabou sendo premiado com o pênalti. Não virou uma grande polêmica, tá? Não virou uma grande discussão, mas é claro que fica aquela pontinha de vontade do torcedor do PSG de querer ver o Messi marcar o primeiro gol, né?